Fala pessoal, iniciando mais um podcast, essa é a pauta. Na verdade, retomando as atividades, né, do antigo Café com Palavras, e em parceria com o escritório Tesseroli Fontes. O escritório já está aí há 15 anos de estrada e atuando principalmente na área do direito do trabalho, advogando principalmente para trabalhadores. Mas a gente também atua em outras áreas, como direito civil. E agora também abrindo outras frentes aí, atuando na área de direito empresarial. E aqui conosco hoje também está o Dr. Leonardo, que vai nos acompanhar nessa jornada. Bem-vindo aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar fazendo parte dessa parceria aí. Já tivemos uma participação anterior, né, surtiu aí um bom resultado, tanto lá para o escritório, teve uma aceitação muito legal, né, mas agora já tomando esse papel aí, né, da parceria, me conte mais um pouco sobre o podcast em si, né, como é que surgiu essa ideia, da onde que veio, né, como é que foi esse projeto aí? Putz, cara, o podcast, ele surgiu, assim, eu já atuo há muito tempo, faço muitas audiências, né? E eu percebi que quando eu vou nas audiências ou no próprio atendimento do cliente, que o pessoal tem muita dificuldade, tem, assim, o entendimento sobre direito e principalmente sobre, na minha área, né, processo de trabalho é muito pequeno. É óbvio que ninguém precisa saber ser um técnico do direito, mas pelo menos alguma informação, alguma noção a pessoa tem que ter, né? E já existem vários canais que falam sobre direito, né? Pensei, por que também não fazer a nossa parte e trazer aqui as principais dúvidas que eu percebi que essas pessoas têm quando eu atendo elas, né? Por que não trazer para o podcast? E a gente criou até o início, o podcast chamava Café com Palavras, né? E só que agora nessa retomada a gente achou melhor trocar o nome porque ele remetia ali uma questão de espiritualidade, questão de religiosidade, né? E não é esse o foco, né? Então resolvemos mudar para essa é a pauta. Perfeito, muito bom, né? O nome ficou bem interessante, abre não, podemos focar em outros assuntos também, trazer outros convidados de diferentes áreas, né? E sempre o que está em voga aí, né? É essa. E então não é só voltado para o direito do trabalho, que é a tua especialidade. Então o intuito é trazer outros convidados, a gente conversar sempre voltado para diversas áreas. Isso. Não vamos tratar. Num primeiro momento, vamos falar um pouquinho ali sobre o direito do trabalho, né? Porque foi de onde surgiu a ideia e de onde a gente resolveu criar esse podcast. Mas vamos trazer também outras informações. Inclusive, acho que hoje dá até para você ali na sequência ali, talvez falar um pouquinho sobre algum assunto também que seja da tua área. Então a ideia é trazer outras pessoas, né, também para tratar de outros assuntos, pessoas especialistas nas suas áreas, que sejam assuntos de interesse aí da sociedade. Muito bem. E dentro da tua área, quais são as maiores dúvidas aí que você tem percebido dos clientes dentro dessa rotina aí em fórum e audiência? Do direito do trabalho, que eu percebo, assim, em primeiro lugar, é a ação trabalhista em si. A pessoa tem muita dúvida em relação à ação, né? Vamos falar bastante aqui sobre ação trabalhista, se for o caso. Tem a questão da forma da rescisão dos contratos de trabalho. Questão de jornada, a pessoa tem muita dúvida também em relação à jornada, hora extra, essas coisas. Tem dúvidas em relação ao registro em carteira aí também, vamos falar bastante aí sobre registro, porque tá até em voga essa questão da pejotização também, né? Tá lá por Gilmar Mendes julgar. Que mais que tem? Assédio moral, assédio sexual, tem intervalo intra-jornada, percebo muito aí o pessoal, essa questão mudou, teve em 2017, teve uma alteração ali, então o pessoal tem dúvida em relação a isso. Até fiz umas anotações aqui para não esquecer, teletrabalho também é uma questão aí que com a pandemia o pessoal foi trabalhar em casa, então tem dúvidas quais são os meus direitos. O que mais que tem aqui? A flexibilidade do trabalho, essa questão de trabalho intermitente, trabalho temporário, tudo isso, daí eu sinto bastante dúvida dessas pessoas em relação a isso. Certo. Até mesmo depois desse momento de pandemia que a gente passou aí, meados de 2020, a gente teve uma virtualização muito, né? Acho que não só dentro da área do direito, mas de forma geral, né?
tudo que a gente vê, atendimento aí via WhatsApp, via telefone, via, né, videochamada. O pessoal já não vai nem no mercado mais, né? Compra tudo às vezes. O iFood. iFood. Esses aplicativos aí. Exato. Certo. E como é que você pretende abordar essas dúvidas aí que você trouxe para nós? Qual que é a ideia aí? Veja, doutor Leonardo, a ideia, como eu falei, eu faço muita parte de audiências, eu estou muito tempo no fórum. Minha ideia é encaixar o direito material que a gente fala, né, que é o direito em si mesmo, né, que é ali que a gente está discutindo as horas extras, que está discutindo a rescisão, e principalmente, lembrei aqui, um dos principais assuntos, os principais, assim, que me deu a ideia foi essa questão da rescisão indireta. Atualmente, o pessoal está com muita dúvida em relação à rescisão indireta. Eles perguntam o que é e como funciona. Já dando só um ganchinho aqui rapidinho, a rescisão indireta é uma justa causa que o trabalhador dá para a empresa. A empresa pode dar justa causa a qualquer momento para o trabalhador se ele infringir alguma lá do artigo lá que está na CLT. O trabalhador também pode dar justa causa para a empresa. Só que diferente, ele tem que buscar isso na justiça. Ele não pode simplesmente falar, não vou trabalhar porque a empresa descumpriu isso. Ele tem que ir para a justiça e buscar isso lá. O juiz que vai dizer se isso é um caso de rescisão indireta, se é uma justa causa do empregado para a empresa ou se não. E o que isso gera para o trabalhador? Isso é como se o juiz disser que é caso de rescisão indireta, ele vai ter direito a todas as verbas que ele teria, como se a empresa tivesse mandado ele embora. Ele vai ter direito a aviso prévio, a multa do 40% do fundo de garantia, férias, 13º, vai ter direito a tudo. Inclusive, seguro-desemprego também ele consegue ter acesso? Vai conseguir ter acesso. Se o juiz decretar a rescisão indireta, ele vai ter acesso. Uhum. Tá? Mas como é que eu pretendo abordar isso? Voltando na tua pergunta. Eu pretendo encaixar essas questões ali falando mais sobre o direito processual, que realmente é a minha especialidade, né? Direito processual do trabalho, e trazer essas informações dentro do direito. Traduzir uma parte técnica ali, processual, para que a pessoa entenda. Eu acho que fica mais fácil, né? Para a pessoa entender, sem juridiquês, né? Sem ficar falando aqui, facilitando a vida. Muito bem. Beleza? Mas eu fiquei sabendo aí também que você também vai fazer umas abordagens aqui, também vai trazer uns assuntos bacanas para nós aí. Eu acho interessante a gente sempre estar acompanhando os temas que estão em voga, né? Recentemente a gente teve um caso muito aí de muita revolta, digamos assim, que é essa situação aí dos descontos indevidos nas aposentadorias e benefícios do INSS, né? Então tem os bancos estão fazendo descontos que o aposentado não reconhece, a gente tem alguns sindicatos também fazendo esse desconto, né? E agora teve essa explosão de inúmeros casos saindo e o aposentado, que já faz parte, né? O aposentado ali, o pensionista, quem recebe esses benefícios aí governamentais, já faz parte de uma população mais carente e acaba não acompanhando, não sabe o que está sendo descontado ali de fato, né? Já recebe pouco, eventualmente ali tem um desconto de 30, 40 reais, acaba não indo atrás ou nem mesmo acompanha, não tira um extrato do benefício para saber, né? Então, a sugestão até do escritório que já atende essa demanda, infelizmente isso já acontece há muito tempo. É isso que eu perguntava, a gente, antes de surgir essa situação aí na explosão, que foi a bolha, né, que explodiu. Sim. A bolha, a gente já percebia ali que a gente tinha bastante ações nesse sentido no escritório. O escritório tem esse tipo de ação aí 7 anos, mais ou menos. Então, isso já vem ocorrendo há muito tempo, né? Do idoso que não sabe o que é aquele desconto. E se você for colocar num acúmulo de 4, 5 anos que está ocorrendo um desconto de 30, 40 reais, isso se torna um valor astronômico, né? Porque não são valores, que nem você falou, não são valores expressivos, né? Justamente para não chamar atenção, né? Você fala, se quer que vai discutir lá 30 reais que está sendo descontado, né, do benefício, a pessoa acaba nem se atentando. Quem olha acaba não se atentando pelo valor ser baixo. A partir do momento que ele se interessa e vai atrás para saber, aí ele começa a descobrir que está sendo feito empréstimo há 5, 6 anos no nome dele. E para ver, para ficar fácil pro pensionista ali, a pessoa que recebe do INSS entender o que ele tem que olhar no olerite dele ali para ver se ele está sendo descontado, o que vem? Vem empréstimo consignado, vem desconto, o que vem descrito ali?
O interessante, na verdade, de você fazer esse acompanhamento, ou é pelo portal Meu INSS, né, onde você consegue ter o extrato, mas isso a gente já está falando, voltando àquele assunto de virtualização, né, já é algum idoso, assim, alguma pessoa, né, que não tem esse conhecimento de fato, a facilidade de entrar. O que a gente recomenda? Pode ir até alguma agência do INSS e pedir um extrato do benefício, né? Tem o extrato do benefício e tem o extrato de empréstimos, que a pessoa pode ir lá acompanhar e saber. No teu benefício, primeira situação que você precisa saber é o quanto de fato você recebe, né? E embaixo vai estar discriminado lá, tudo que tem de desconto. Então vai aparecer empréstimo consignado. Tem uma modalidade aí que cá entre nós, advogados, que trabalhamos nessa área, que é o cartão RMC, e agora tem mais uma modalidade de RCC. Via de regra, você só pode consumir ali do teu rendimento mensal 30% e destinar isso para empréstimo, né? Que o entendimento seria de que você consegue arcar com esses 30% ali, né? Sem afetar o teu... Exatamente. Sem afetar as demais contas e subsistência, né, padrão. Aí o que acontece? Os bancos vão lá, tomam esses 30% de margem, e eles falam o seguinte: bom, a gente precisa pegar esse pessoal aí, precisa receber, vamos ver outras modalidades de empréstimo, o que a gente pode fazer. Aí inventa o tal do cartão de crédito RMC. O que é esse cartão de crédito? A vinculação entre o cliente e o banco é como se fosse um cartão de crédito padrão. Tá? Só que quando a pessoa fecha esse contrato, o limite do cartão de crédito é depositado na conta da pessoa e fica sendo descontado do benefício da pessoa só o valor mínimo da fatura. Daí você começa a entrar naquele juros rotativo. E você eterniza essa relação com o cliente, e a pessoa que realmente não entende começa a pagar aquilo e vira uma bola de neve. E os juros desse cartão geralmente é os juros do mercado, é os juros do cartão normal. Exatamente. Então... Putz, mas aí é uma paulada, daí é 12%, 10%. É uma discussão muito grande que a gente tem no judiciário, na verdade, justamente por essa fidelização, entre aspas, fidelização, porque o cliente nem sabe que está, né? O suposto cliente, mas essa eternização desse vínculo, porque sempre você vai estar pagando o mínimo, sempre vai estar vindo a fatura e nunca vai ter um fim, né? E sem falar nas renovações automáticas que os bancos acabam fazendo, e se torna realmente eterno isso. A gente teve casos de clientes lá que estão sendo descontados de uma fatura de cartão há 10 anos e não sabem do que é, nunca receberam o cartão, não chegaram, né, a ter acesso nem mesmo ao limite do cartão. Então é muito complicado. O ideal sempre é abordar em meio judiciário, isso aí dá uma farejada. Eu lembrei até, acho que lembrei de uma história do escritório, até acho que foi antes de você ser associado ao nosso lá, acho que foi o primeiro caso nosso. E eu achei bacana, porque o cidadão que foi lá nos procurar, ele tomou um susto. Teve um dia que ele acordou, nesse caso, e ele foi lá tirar o extrato da conta dele, e tinha 10 mil na conta dele. E ele foi atrás para ver o que era. Era um empréstimo que utilizaram, não é esse caso, né? Porque às vezes eles descontam sem fazer o empréstimo. Sim. E nesse caso eles fizeram o empréstimo, depositaram pro nosso cliente, e ele não queria empréstimo, né? Inclusive, na época, acho que ele abriu uma conta lá separado, pegou esse valor, colocou lá, e a gente entrou com a ação dizendo, não, ele não pediu esse valor. Eles fizeram lá, falsificaram a assinatura dele, tudo, mas depositaram na conta dele. Via de regra, o interessante quando a gente entra com uma demanda dessa aí no meio judiciário é você fazer o depósito em juízo, né? Então você já é uma demonstração de boa-fé. Fala assim, juiz, eu não reconheço esse valor que foi depositado, tá aqui, e eu tentei fazer, né, eventualmente a devolução, eu não sei como fazer a devolução, a gente está tratando de um cliente hipossuficiente técnico, né, além de financeiro, mas de que ele não entende, ele não sabe como é que eu vou devolver um dinheiro, que Pix que eu vou fazer para o banco. E às vezes ele acaba até usando o dinheiro, né, porque ele está precisando, né, exatamente, a gente teve um caso ainda pior, que o cliente recebe o valor na conta e se ele está devendo cheque especial, ou se ele está devendo essa situação, como que ele vai devolver depois, né, se ele já tem uma dívida no banco? Inclusive a gente teve um cenário desse dentro do escritório e a gente teve que abordar uma discussão até em Brasília. Isso gera danos morais também? Gera, com certeza. A gente está falando de desconto em verba de ordem alimentar, né? Então, aquilo que é sido usado para alimentação não pode ser descontado, ainda mais em caso de golpe, né? Então, o que a gente aborda normalmente é a devolução do valor de forma dobrada, né? E isso está estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Além de uma indenização, né? De que a vítima tenha, de fato,
um ressarcimento daquele dano moral que foi sofrido, né? O valor que eu recebo mensal aqui para eu me alimentar, né? Está sendo descontado de um sindicato que eu não conheço, né, de um banco que eu não sei de qual que é a origem, nunca tive nenhuma relação. E na prática, como é que você orientaria alguém que descobriu que foi alvo disso? Como é que ele tem que proceder agora para... Certo. A minha primeira sugestão é você procurar um advogado de confiança e falar assim, olha, tem um desconto aqui, eu fui até o INSS, peguei o extrato, você já leva esse extrato. Então, o primeiro passo é pegar o extrato. Para o advogado ir atrás de informações, né? Aí, posteriormente, vai e conversa com algum especialista e fala assim, olha, eu não reconheço, não sei do que é isso aqui, e o advogado vai falar, não, então a gente tem que entrar com uma demanda. Em que pese agora, né, depois que estourou toda essa bolha, existem ferramentas administrativas de recorrer a isso. Só que nessas ferramentas administrativas você não consegue retomar de forma corrigida, por exemplo, uma aplicação de juros que você tem em cima de um valor muito grande que você já tenha sido descontado durante muito tempo. E você se recorrer ao administrativo não é condição para depois você procurar o judiciário. Você pode procurar o judiciário diretamente. Pois olha, a gente abordando uma parte um pouco mais técnica, existem discussões iniciais no processo, que a gente chama de preliminares, né, em que normalmente os bancos alegam isso, que não houve uma tentativa administrativa de resolução desse problema, o que seria motivo para o processo nem correr, né, precisa de inicial, né, nem tramitar. Mas os juízes não têm aceitado nesse sentido, né? A partir do momento que a pessoa sente que teve o dano, ela tem o direito de recorrer e questionar isso. Não há necessidade de uma premissa administrativa disso. Em que pese, dentro do processo, a gente sempre tente fechar todas as arestas. Eu, normalmente, acabo indicando para o cliente e falar assim, ó, vá até o banco e registre isso, pegue um protocolo, né? Mostre para o juiz boa fé. Né? A gente tem que imaginar que do outro lado também tem um ser humano em meio a esse cenário de insegurança jurídica que a gente está, é melhor a gente desenhar para o juiz e falar assim, olha juiz, essa pessoa é idosa, ela foi até o banco, ela tentou resolver, está aqui um protocolo, está aqui um registro, foi feito tudo certo, a gente não consegue resolver, então eu vou ter que entrar com uma demanda no Poder Judiciário. Perfeito. Então é assim, primeiro passo, descobrindo, está com dúvida alguma coisa, procura um profissional profissional do direito da tua confiança. A partir do momento que você teve acesso a essa informação de que você está tendo um desconto no teu benefício previdenciário, né, vai até o INSS, faz vai farejar, né, ver essa informação, eu estou recebendo tudo certinho, né, os valores que são trabalhados aqui no Brasil já são baixos, né? Então vai atrás, vai dar uma olhada. A partir do momento que viu que está com desconto indevido, algum sindicato que está sendo vinculado a você e você não conhece, leva esse extrato para um especialista, conversa com ele, vê quais são as possibilidades, né? Tem muito banco hoje em dia fazendo contrato virtual apenas com uma fotografia, então a gente está batendo bastante isso no judiciário, às vezes o idoso nem sabe o que está fazendo, pega o celular, eu vou entrar no aplicativo aqui e vou me cadastrar, faz aquela imagem o reconhecimento facial e tudo mais, é o que o banco precisa, porque ele tem acesso à tua geolocalização, sabe onde você está com o aplicativo, né, dentro do mapa, e tem uma imagem tua. Aí dentro do processo o banco fala, não, mas tá aqui, o contrato é esse, ó, a foto dele, a geolocalização desse aqui. Então é isso, doutor Leonardo, a ideia é sempre buscar um advogado da sua confiança. Legal, pessoal. Obrigado por nos seguir, por acompanhar esse episódio, tá? Trazemos bastante informações aqui. Mande suas dúvidas, tá? Vocês que vão ajudar a gente montar, essa é a pauta. A pauta não é só nossa, a pauta é de vocês. Então, siga, compartilhe, acompanhe nossos episódios no YouTube e traga suas informações, traga suas dúvidas, na verdade, né? Compartilhe essas informações aí. Hoje a gente trouxe sobre a questão do INSS aí com o Dr. Leonardo. Se tiver alguém que estiver passando essa dificuldade, passe isso para ele, tá? Fale para ele procurar seu advogado, ir atrás dos seus direitos, tá? E nos próximos episódios traremos mais informações, mais assuntos interessantes para vocês acompanharem. Obrigado e até a próxima.